com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, estamos aqui mais uma vez com sede de conhecimento moral, né? Para poder pegar o aprendizado que o Senhor tem hoje para nos apresentar, para a gente, quando estiver lá na teoria, a gente lembrar de seus ensinamentos e pelo menos tentar cumprir com louvor. E se assim não conseguir diante das tentativas, nós vamos continuar tentando até que um dia nós possamos estar completamente aptos, né, a exercer, a passar por aquele caminho sem cair, sem derrubar, né? Agradecemos a espiritualidade amiga presente, agradeço os mentores de vocês, os meus mentores presentes, aqueles que vieram ouvir de nós a palavra hoje, que todos nós possamos sair daqui hoje um pouco melhor, com a mente mais aberta do que agora, nesse momento que nós estamos chegando. Eu peço a Deus que permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa água, derrame sobre ela as bênçãos necessárias para cada um de nós, porque cada um de nós temos uma necessidade. Então, que vocês mentalizem as necessidades de vocês e que, por cada lugar que a espiritualidade amiga passar, ela possa deixar um bálsamo para cada um de nós, nos energizando, nos equilibrando, né? Nos nutrindo com os fluidos necessários a cada um de nós. Mais uma vez no Evangelho de hoje, eu entrego os desencarnados, Luzia Aparecida Teixeira, Lucelena Borges, Guilherme de Aguiar Arruda, Eustáquio Sávio da Conceição, Laudimar Fernandes de Carvalho, Edinalva Ferreira, Vera Lúcia Pereira e Josilda Silva. Nós entregamos todos eles no colo de Maria, sob os cuidados de Jesus. Cada um aqui está necessitando de uma atenção especial. Então, Senhor, nesse momento, permita que a espiritualidade amiga, que os seus soldados que estão trabalhando incessantemente, esteja com cada um deles, visite cada um deles, fazendo por cada um aquilo que merecer, necessitar, né, o que estiver precisando no momento. Vamos lá? Abrir o nosso evangelho. Deixa eu ver qual que é o capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Nós vamos lá no item 11. A beneficência. Capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Nós vamos no item 11. A beneficência. O meu encontra-se na página 169. Aguardo vocês situarem aí para a gente poder iniciar, então, a leitura, né? Ok para Solange? A Solange está craque, né? Oi, Silvia, boa noite, tá boa? Deus te abençoe e te guarde. Carla também já me deu feedback. Obrigada, Carla. Vamos lá, gente? Pela última vez, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. A beneficência no item 11. Ok? Para a Luciana, para a Cris, para a Carla. Eu creio que vocês situaram aí, né? Então, vamos à leitura? A beneficência. Meus amigos, a beneficência vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as do coração que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhem os outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo, que se desveste com alegria para vestir um irmão. Pudesseis vós, meus amigos, ter somente a doce preocupação de fazer os outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar com essas festas jubilosas,
quando, sendo representantes da divindade, vos levais alegria a essas pobres famílias que só conhecem da vida as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes esses rostos descorados brilharem subitamente de esperança, porque desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que a vida é sofrimento, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que penetravam com agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome. Ó, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê nascer de novo a alegria, onde momentos antes só via desespero. Compreendeis quais são as vossas obrigações para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide ao socorro das misérias ocultas, principalmente porque elas são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o seu próprio futuro. E durante seu exílio na terra, tu serás para eles a consolação, o antigozo das alegrias, de que mais tarde gozarão quando todos juntos se abraçarão no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade de que gozei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusardes a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos anciãos que não têm mais uma só mão amiga para socorrê-los e lhes fechar os olhos quando a morte chegar. Quanto bem a fazer! Ó, não reclamai. Pelo contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e na solidão. Colhereis neste mundo alegria bem suaves, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo Bispo de Argel, Bordeaux, 1861. O nosso evangelho de hoje vem nos dizer sobre a beneficência, né? O que é esse termo beneficência? Beneficência nada mais é do que ajudar. Ajudar o próximo, consequentemente, fazer o bem. Nós sabemos, o próprio Evangelho, o próprio Cristo já nos ensinou, que a felicidade não é deste mundo e nós sabemos disso. Mas nós também sabemos que no intervalo de uma vicissitude e outra, de uma problemática e outra, nós podemos sim ter momentos felizes. Nós podemos fazer como o próprio Evangelho começa nos dizendo sobre essa família que sofre, né? Eles ignoram o termo correto em que eles estão dizendo aqui é que eles ignoram que a vida é sofrimento, né? E aí se permitem momentos de felicidades. Então, a beneficência é a ajuda que você presta ao outro, que você presta àquele que está necessitado no momento. Aqui o Evangelho vem dizendo, né? Que aqueles que chegam dizendo, eu tenho fome, e aí a gente pode interpretar das duas maneiras. Quando a gente sabe que um irmão tem fome, nós precisamos, se assim tivermos condições para isso, e a gente sempre tem condições de fazer alguma coisa, ainda que seja mínima, ele pode estar carecendo de fome material,
mas ele também pode estar carecendo de fome moral. Quantos não estão necessitando de um ombro amigo para conversar e para falar? Que nós possamos ser esse ombro amigo. Quantos que estão necessitando de sanar a sua fome material? Que nós possamos, ainda na nossa pequenez, nos desvestir para poder vestir também o outro, né? Porque às vezes aquela peça que vamos tirar de nós, nem tanta falta irá nos fazer. Mas o Evangelho está dizendo que quando a gente trabalha na beneficência, a gente também prova das alegrias. Porque nós sabemos que aquilo que a gente faz de ruim, a gente precisa arrepender, reparar e expiar. Mas aquilo que a gente faz de bom também está em nós. E também tem benefício, também tem volta, também tem merecimento e comprova que nós crescemos, ou seja, que nós desenvolvemos em nós a empatia pelo próximo. Jesus nos ensina no Evangelho de hoje quando você mata a fome daquele que tem fome, seja ela fome material ou moral, quando você dá àquele outro o que de vestir, seja uma roupa material ou seja um ombro amigo para se apoiar, lembre-se sempre que é para mim mesmo que tu fizestes. Porque Jesus está nos ensinando a ter empatia pelo próximo, a ajudar, porque nós podemos sim ajudar. Às vezes a gente faz vista grossa a determinados pontos onde a gente sabe perfeitamente que a gente poderia ter feito alguma coisa, ainda que mínimo, porque nenhum de nós é tão miserável que não possa doar algo a alguém. Né? E Jesus ensinando todas as vezes que estivermos cabisbaixo, que estivermos tristes, querendo reclamar da vida, olhe para baixo, porque a gente vai ver aqueles que estão muito mais necessitados do que nós. Né? Porque nós, com essa nossa mania, com essa muitas das vezes soberba e arrogância, a gente tende a olhar somente para quem está em uma posição social acima de nós. Mas nós precisamos também ter muito cuidado com isso, porque às vezes aquele que está em uma posição social melhor do que a nossa é apenas uma posição social material, mas muitas das vezes aquela casa, aquele lar está necessitando da riqueza que às vezes na sua casa sobra em abundância. Porque quantos lares estão ricos materialmente, mas estão pobres moralmente, necessitando de união dentro de casa, necessitando de uma família, necessitando de acolhimento, porque muitos estão ali, né, solitários diante de tanto que o cerca. Então nós precisamos ter esses olhares. Nós podemos fazer algo, né? E todas as vezes que a gente tiver de lamentar, que a gente trabalhe na caridade e na beneficência. Porque trabalhando na caridade e na beneficência, nós vamos sentir naquelas pequenas alegrias como alguém que está conduzindo o outro a estar feliz. E ainda que essa felicidade seja momentânea, pode ter certeza que ela também vai derramar sobre nós o pouco ou até o dobro da alegria que nós proporcionamos ao outro. Às vezes, o que a gente dá ao outro, aos nossos olhos, é muito pequeno, mas aos olhos dos outros traz alívio, traz, sobretudo, pequenas alegrias. Que nós possamos ser aqueles que conduzam o outro à felicidade, porque a felicidade que eu conduzo o outro, ela está em mim. Então, nesse quesito, eu já aprendi. Que nós possamos seguir aprendendo sempre. Aguardo agora as considerações de vocês. Vamos ver o que, que o pessoal está dizendo, se alguém já disse. Solange. Oi, Maria Freitas, boa noite. Bom doar bens materiais, mas temos também os bons sentimentos para dar ao irmão que já desacreditou em tudo. A palavra, o ouvido para ouvir, abraço sem preconceito, mesmo sendo material, pouco para nós é muito para quem não tem nada e se desespera por não ter o que dar para sua família.
todos nós podemos doar algo, né? Todos nós, seja material ou seja moral. A gente não pode fechar os nossos olhos e dizer que sanar algo material não é válido, né? Porque às vezes é válido sim. Nós estamos na Terra, nós estamos na matéria, e é necessário um monte de coisas para que a gente possa aqui sobreviver, né? Então, acontece de determinadas pessoas, determinadas famílias, estarem vulneráveis em um determinado ponto, né? Então, eu preciso ter um olhar e ter discernimento. Eu posso ajudar? Se assim eu posso ajudar, em que eu posso ajudar? De que forma eu posso ajudar? Em que proporção que eu posso ajudar? Ainda que num raio, num espaço curto de tempo, eu possa ter um olhar para poder captar cada situação e, de fato, saber como me comportar diante delas, né? Porque nós também sabemos, o Evangelho já nos ensinou, o Livro dos Espíritos também nos ensina que a caridade, para ela ser feita, para que o outro a receba, ele precisa querer, né? Então, são duas portas abertas. Um que está disposto a ajudar e o outro que está numa posição de humildade, de braços abertos para receber, né? Que nós possamos ser humildes sempre, porque é essa posição. Hoje, vocês, têm essa consciência e a gente pode ajudar de alguma forma. Mas, quem sabe amanhã, nós não seremos os necessitados, né? Seja de um apoio moral ou seja de um apoio material. Porque nós que estamos debaixo desses céus, a gente não pode dizer que não vai precisar de algo. Nós todos aqui estamos, de uma certa forma, com um grau de vulnerabilidade. Porque às vezes você tem dinheiro, mas você não tem aquilo que o dinheiro não compra. O apoio moral, muitas vezes, que não tem dentro de casa, que não tem dentro da família, ou de repente todos os seus já se foram e você está ali necessitando de uma ajuda, né? E às vezes você tem condições de colaborar materialmente, mas não sabe verdadeiramente para onde você destinar. Então, por isso, nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter sabedoria, cautela, muitas das vezes, né? Para poder a gente conseguir ajudar aonde precisa de fato ser ajudado, ter eficácia nos nossos atos. A Solange dizendo, sem querer, acabei quase repetindo suas palavras, mas é isso mesmo, nós vamos chegando aqui a um comum acordo, não tem problema nenhum. A Carla dizendo, quando fazemos caridades, ficamos com o coração transbordando de alegria. É assim comigo. Fico com uma sensação de paz imensa. É porque, igual o Evangelho nos diz, né, Carla? Quando a gente faz a caridade, seja ela de que forma for, material ou moral, a gente comunga também dessa felicidade, né? Quando eu dispenso um pouco de felicidade para o outro, a felicidade está em mim. Ela parte de mim, né? Ela apenas, quando eu a exercito, ela é acesa. Então, eu a sinto, né? Então, quando muitas pessoas falam assim, eu prefiro doar de mim do que receber, né? É verdade que a gente se sente alegre, né? A gente se sente feliz também. Mas nós precisamos, num passo de humildade, sabemos que um dia também nós podemos precisar, com certeza, e está tudo bem, porque todos nós somos vulneráveis de alguma forma. É gratificante, né? Ver o outro feliz, vendo uma situação sanada, porque você se predispôs, né, a fazer, você se predispôs a ajudar. Então, se aquele ambiente está feliz, é porque você ali tem as suas mãos, né? De algum modo, né? De alguma razão por alguma razão você passou por ali. A Cris dizendo: conheça alguém que já havia desistido da vida
E o que a fez voltar à razão foi justamente quando alguém sentou-se ao seu lado e dedicou seu tempo para ouvi-la e ampará-la. Um abraço, um pouco do nosso tempo, salva a vida de alguém e muitas das vezes não temos noção disso. A dor do próximo não invalida a nossa, mas ajudar alguém ajuda a aliviar e ressignificar o que nos faz sofrer. A palavra, o apoio, ela cura, né? Assim como uma palavra mal falada, ela também destrói, né? Mas que a gente tem que fazer o quê? Ter discernimento e fazer o bem. Quem que a gente dá ênfase aqui? Jesus. Quem nós estamos seguindo? Jesus. Então, ele é a pauta. Ele tem os princípios. Então, se ele mesmo fala quando você levar felicidade àqueles, dar de vestir, dar de comer, dar de beber, seja de maneira moral ou material, é a mim mesmo que tu fizestes, né? Esse seu gesto de empatia você fazes a mim. Para aqueles que estão necessitados, que estão cansados, que estão passando por tantos problemas na vida. Quando você sana o problema de alguém, você pode ter certeza que você está sanando os meus, né? Então, a palavra cura. Às vezes a pessoa está de uma certa forma deprimida, ou diante do contexto da situação da vida, ela não está conseguindo ter discernimento, não está conseguindo conectar as ideias. E aí, às vezes, os problemas vêm de forma tão pesada e tão difícil que a pessoa quer desistir mesmo. Mas aí a gente faz o quê muitas das vezes? Guarda a nossa dor no bolso, porque não quer dizer que a gente não esteja sofrendo naquele momento, porque talvez nós também estaremos passando por problemas. Mas a gente guarda a dor da gente no bolso e auxilia o outro, para depois a gente tirar a nossa dor do bolso novamente e ver com o que faz, né? Ver o que faz. Mas é porque o outro, naquele momento, carece de uma atenção maior, né, em detrimento daquilo que nós estamos vivendo. A Luciana dizendo: quando de nós, em algum momento, quantos de nós, em algum momento, já não precisamos de auxílio de outros irmãos? Se fizermos o caminho de volta e lembrarmos das dificuldades que já passamos, de que a situação do nosso irmão hoje pode ser a nossa amanhã, exerceremos em relação aos nossos irmãos, a caridade que acolhe. É verdade, porque se nós estamos até aqui, se até aqui nós chegamos, podem ter certeza que por mais merecimento que a gente tenha, alguém nos ajudou a chegar até aqui. Ou alguns, né, nos ajudaram a chegar até aqui. Nós somos a soma de muitos. Nós somos a soma dos nossos pais que despendem muitas das vezes, né? Que se anulam muitas das vezes em prol dos filhos. Nós somos esforços de amigos que não medem esforço para poder estar conosco. Nós somos aí esforços dos nossos filhos, que muitas das vezes é só da gente olhar para eles, eles lançam sobre nós forças para a gente poder seguir e continuar de pé, né? Então, é a nossa família num todo, a nossa família universal. Então, o que eu necessitei ontem, talvez tenha outro hoje necessitando aqui da mesma forma, né? E nós também vamos precisar. Às vezes você olha uma pessoa hoje em uma situação e acha que você nunca vai passar por ela. Daí a pouco a vida faz uma curva e olha lá você encontrando aquele mesmo problema que você achava que nunca chegaria até você. Isso é porque todos nós temos um estado de vulnerabilidade. Nós todos estamos suscetíveis a passar, né? Por tantas coisas que existem aí nessa terra, né? Nós estamos encarnados, nós estamos ainda em mundo de expiação e provas. Então é inerente a ele tudo isso, né? A Claudionete dizendo que possamos ajudar ao próximo com palavras de esperança, de paz e de amor.
O pouco que doamos é muito para quem necessita. Com certeza, né? O pouco se transforma em muito. Tem um ditado que fala, né? O muito sem Deus é nada. E o pouco com Deus é muito, né? Então, quando a gente vai fazer uma caridade ou uma beneficência com Deus no nosso coração, com a melhor das intenções, ainda que seja mínimo, aquilo se torna muito grande, né? Mais alguém, gente? Não? Então nós vamos encerrar. Jesus, obrigado pelas palavras e pelos ensinamentos de hoje. Com certeza, nós vamos sair daqui reforçados em nós a empatia, mas, sobretudo, o discernimento. Discernir, saber aonde eu posso ajudar da melhor maneira. E que os meus olhos e o meu coração possa ter empatia quando encontrar. Que eu possa doar um pouco de mim, ainda que eu esteja, às vezes, com o coração sangrando, mas é possível. E nós vamos caminhar, levando para a nossa prática, mais uma vez, as palavras de hoje. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, os nossos irmãos que vieram ouvir de nós essa palavra de hoje, que eles possam retornar em paz e em segurança. Que a nossa água tenha os fluidos necessários para cada um de nós. E que essa noite de hoje nós possamos ter sono reparador, mas que, sobretudo, depois dessa palavra de hoje, na próxima hora daí adiante, nós possamos ser um pouco melhores do que agora. Fiquem com Deus, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!